pouco intrigado, né, com esse tema, né? Ano novo, homem novo, né? O que seria isso? Que Jesus, nosso modelo e guia, seja conosco durante essas reflexões. No livro Ideal Espírita, de autores diversos, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, no capítulo 3, temos uma mensagem intitulada A Novidade Maior. E quem traz essa mensagem é o Espírito Emmanuel. E ele começa assim: inegavelmente o mundo progride, embora com lentidão. À vista disso, em cada dia é natural que a Terra surja de algum modo renovada em si mesma. Entretanto, sempre tem que ter um entretanto. Forçoso convir que no lado externo das situações das coisas, com leves modificações, aquilo que vemos agora é o que já vimos. O sol cuja marcha Josué supôs haver paralisado no combate contra o rei de Jerusalém é o mesmo que clareia a estrada do deserto para o beduíno de hoje. A lua que afagava a cabeça de Sócrates não sofreu diferenças. O mar que Tibério fitava das alturas de Capri oferece atualmente o mesmo espetáculo de imponência e beleza. As grandes cidades da hora moderna são herdeiras das grandes cidades que o tempo sepultou em valas de cinza. As tricas políticas que criam a guerra nos dias que passam, não obstante mais espaçadas, são idênticas às que faziam a guerra no tempo dos faraós. Os escritores de inspiração infeliz que há milênios envenenavam a cabeça do povo são substituídos na época presente pelos escritores inconsequentes que articulam palavras nobres e corretas, fomentando os vícios do pensamento. Inegavelmente, o progresso é a lei. Contudo, só o conhecimento de nós próprios conseguirá realmente fundamentá-lo e apressá-lo em sadios alicerces na experiência. Por essa razão, a maior novidade para nós, acima de tudo, ainda sempre é a nossa possibilidade imediata de manejar a própria vontade e melhorar a vida, melhorando a nós mesmos. Emmanuel. Essa mensagem, Emmanuel nos traz as reflexões que o mundo progride, é a lei. Com lentidão? Pode ser que sim, mas o mundo progride. E quando ele faz essa reflexão do passado, do sol, da lua, o mar, por que ele traz que é o mesmo que já vimos? Que nós já estivemos aqui. Milhares de existências nós já tivemos. E aqui, muitas delas. Então, esse sol de Josué é o mesmo sol que nós já vimos. O mar de Tibério é o mesmo mar que também já vimos. A lua de Sócrates é a mesma lua. Não houve diferença. E nós?
Se o mundo progride, é lei. E nós? Será que progredimos? Será que somos os mesmos? Será que o mundo realmente progride? Ou será que estamos piores? Será que antigamente não era melhor? Nós não escutamos tantas vezes algumas pessoas saudosistas falando: nossa, antigamente era tão melhor, o mundo era tão melhor. Será que estamos realmente progredindo? Na questão 781 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Será que o homem, no sentido de humanidade, tem o poder, a capacidade de paralisar, segurar o progresso, a marcha do progresso nas mãos? E os espíritos respondem: não, mas tem, às vezes, o de embaraçá-la. Nós não temos o poder em nossas mãos de segurar o progresso, mas nós conseguimos embaraçar o progresso. E já fizemos isso há muito tempo. Todos nós, sem exceção. A Inquisição durou 700 anos. Momentos de trevas da Idade Média. E quem eram aqueles que estavam ali na época da Inquisição? Senão nós mesmos. A transição da Idade Média do século V ao XV são 10 séculos. 10 séculos para os dias atuais. 2026 há uma mudança muito grande de século V ao século XV. 10 séculos. E quem era a humanidade nesses 10 séculos? Nós mesmos. E nós paralisamos o progresso durante muito, mas muito tempo. Só para a gente ter um pouquinho de revivamento, que com certeza muitos já ouviram essas informações, os principais pilares desse progresso, a revolução do conhecimento e da ciência. Nós passamos da prensa tipográfica de 1440 para o que nós temos hoje. Prensa tipográfica, 1440. E era um avanço. Olha o que nós temos hoje. A educação, a fundação das primeiras universidades medievais evoluiu para sistemas globais de ensino digital e aprendizagem adaptativa baseada em dados. O método científico. Saímos do misticismo, superstições medievais para a ciência baseada em evidência, o próprio espiritismo. Terceira revelação. Kardec se baseou em fatos. Não foi o que ele achou, não foi o que ele pensou. Ele codificou o que ele recebia em mãos. Culminando na exploração espacial com telescópios, como James Webb, e missões lunares planejadas para 2026. Já temos isso. A medicina, na Idade Média, a medicina era limitada e as epidemias, como a peste negra, eram fatais por falta de conhecimento básico. Evoluímos da fitoterapia monástica para o desenvolvimento de vacinas. A longevidade
pois a expectativa da vida média saltou de 30 a 35 anos para 75 anos, globalmente. Em questão de direitos e organizações sociais, a governança, pois saímos do feudalismo e o poder absoluto da igreja para o lugar de democracias constitucionais e o Estado democrático de direito. Direitos humanos, a energia, hoje mesmo estávamos falando sobre energia solar. A energia era de moinhos, água e de vento, para hoje, energia solar, eólica, fusão nuclear. A mobilidade, passamos da bússola, caravelas, para a aviação comercial. Será que mudamos? Será que progredimos? Será que estamos melhores? Essa questão da longevidade na Idade Média, gostaríamos de trazer que essa expectativa média de 30 a 35 anos, no entanto, esse número é enganoso devido à altíssima mortalidade infantil. Estima-se que 50% das crianças não chegavam à idade adulta. Então, a mortalidade infantil era de cerca de 300 a 500 óbitos por 1.000 nascidos vivos. Hoje, a nossa realidade no Brasil é aproximadamente de 12,1 a 12,3 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos. Olha a diferença brutal. Espíritos que estão chegando e conseguindo ficar. A redução histórica no Brasil registrou uma queda de quase 90% desde 1970, quando a taxa era de 119,3. Então, de 1970 para hoje, olha o quanto nós avançamos na questão da mortalidade infantil. Também temos que o período neonatal, o maior risco permanece nos primeiros 28 dias de vida, como taxa média global de 17 mortes por 1.000 nascidos vivos hoje. E na época era muito maior. Essa questão dos 28 dias também vem ao encontro no livro Missionários da Luz, onde, no caso da reencarnação de Segismundo, o benfeitor nos traz essa informação, que a mulher, a partir do momento da concepção, os 20 primeiros dias são os mais delicados. E muitas vezes nem sabem que estão grávidas. E são os mais delicados. E aqui a gente tem a questão aqui dos primeiros 28 dias depois de nascimento da criança. Então, temos também que entender que muitos indivíduos, à época da Idade Média, se ele sobrevivesse desses 500 ali da mortalidade infantil, se ele sobrevivesse até os 21 anos, a sua chance de chegar a 50 ou 60 anos aumentava consideravelmente, desde que ele não morresse em guerras, fomes, epidemias, como a peste negra. Por quê? Porque havia falta de saneamento básico, ausência de antibióticos, o perigo extremo do parto fazia com que a vida fosse muito mais precária. Temos também a informação nos livros de história que Eduardo VI da Inglaterra, embora tecnicamente no início da Idade Moderna, ele exemplifica a fragilidade da sua saúde real,
Ele morreu com 15 anos de tuberculose. E hoje nós temos tratamento da tuberculose. Reis, nobres, muitos monarcas medievais morriam antes dos 40 anos devido a infecções que hoje seriam tratadas com antibióticos simples. Em contraste de hoje, nós temos vacinas, temos vacina contra a tuberculose, contra o tétano, contra a gripe, contra o sarampo, a varíola. E também temos, na era medieval, a questão da peste negra, a peste bubônica, que matou cerca de 1/3 da população europeia no século XV, causada por uma bactéria. E hoje existe uma vacina, e essa vacina é de larga escala, disponível para toda a população. Então, nós conseguimos encontrar nesses dados que o progresso é real. O progresso, como nós encontramos no Livro dos Espíritos, é lei. Ele vai acontecer. Nós podemos embaraçar. Isso sim. E assim, nós temos um cenário de hoje para a Idade Média. A expectativa de vida, como dissemos, de 30 a 35 anos, de hoje de 75 a 82 anos. Temos também a saúde, que antes era baseada em ervas, orações, sangrias. As doenças eram tidas como castigo. A época do Cristo, quando nós vamos se aprofundar no conhecimento da época do Cristo, a mulher hemorroíça era tida como um castigo, tanto que ela não conseguia viver dentro da cidade, porque era considerada como algo pecaminoso. Para hoje, o que nós temos em questão de genética e antibiótico. As comunicações, como dissemos, os manuscritos raros, mensageiros a cavalo, para hoje que nós temos. O saber, que era restrito ao clero e à nobreza, e a maioria da população era analfabeta. Para hoje, uma educação digital acessível a todos. Temos também a questão de que o progresso não é apenas tecnológico, mas ele é de escala de acessibilidade. Enquanto na Idade Média o conforto e a informação era privilégio de menos de 1% da população, hoje, embora ainda existam desigualdades, bilhões de pessoas têm acesso a ferramentas que seriam consideradas magia há 500 anos. Hoje, quando nós pegamos o nosso smartphone, nós temos o mundo em nossas mãos. Então, este progresso, ele aconteceu. Se alguém algum dia falar, antigamente era melhor, nós temos como provar. Não, não é. Hoje, estamos melhores. E nós? Nós progredimos? Nós evoluímos? Chico Xavier, o próprio encarnado ainda, nos traz uma mensagem, a nova era. E ele inicia assim: quando tivermos mais escolas gratuitas para todos, mais trabalho, mais justiça social, estaremos de fato entrando na nova era. Aí é uma pergunta que eu faço para todos nós. Temos escolas gratuitas para todos? Temos mais trabalho? Temos mais justiça social?
aí a gente começa a perceber que ainda estamos distantes. E ele continua: o terceiro milênio, sem dúvida, é promissor, mas talvez os progressos que estamos esperando venham a acontecer daqui 500, 700 anos. Estaremos dentro da marca do terceiro milênio, não é? Estaremos. Ainda na marca daqui 500, 700 anos, estaremos ainda no terceiro milênio. As coisas não vão se modificar à força de calendário. Não é porque nós viramos a folhinha e hoje estamos em 2026 que isso irá mudar. Não é a força do calendário. E Chico ainda continua: pelo andar da carruagem, ainda vamos ter que trabalhar muito. E aí ele termina assim: saneando o nosso mundo íntimo. Então, o progresso, ele aconteceu. Embaraçamos, sim, por 10 séculos o progresso. Mas ele chegou. E ele está aqui, às portas, acontecendo. Estamos inseridos nesse progresso. Mas o nosso mundo íntimo, saneamos? Fizemos o saneamento necessário do nosso mundo íntimo? Tiramos as mazelas que temos para conseguirmos avançar? Conseguimos fazer essa mudança, essa transformação? E a fala de Chico Xavier vem ao encontro da de Emmanuel, quando iniciamos a nossa reflexão desta noite. Quando Emmanuel nos traz: inegavelmente, o progresso é a lei. Contudo, só o conhecimento de nós próprios conseguirá realmente fundamentá-lo e apressá-lo em sadios alicerces na experiência. Por essa razão, a maior novidade para nós, acima de tudo, ainda é sempre a nossa possibilidade imediata de manejar a própria vontade e melhorar a vida, melhorando a nós mesmos. O que Emmanuel quis dizer com esse parágrafo? A maior novidade para cada um de nós é a nossa possibilidade imediata. Nós não precisamos esperar o calendário virar para um próximo ano, para um próximo mês, para um próximo dia. Nós não precisamos aguardar este momento. É imediata. Ainda sempre é a nossa possibilidade imediata de manejar, de trabalhar a nossa própria vontade em melhorar a nossa vida, melhorando a nós mesmos. Nós não temos que guerrear com o outro. Eu quero ser melhor do que o outro. Eu quero ser melhor do que o ciclano, do que o beltrano, do que o fulano. Nós temos que nos melhorarmos. O desafio não é com o outro. O desafio é conosco. Cada um de nós temos o desafio diário de se desafiar. De amanhã, cada um de nós sermos melhores do que estamos hoje. E já estamos melhores. Se ultrapassamos toda essa treva, todo esse período que embaraçamos por muito tempo o progresso e chegamos até aqui hoje, é que hoje a nossa versão, que estamos vestidos no corpo de carne, é a melhor versão.
a que deixamos lá atrás, já superamos. Mas precisamos de autodescobrimento, de autoconhecimento, de autoconsciência, de autoiluminação, de autorrealização. Sem esses autos que são para nós não vamos conseguir alcançar esse progresso, que vai continuar cada vez mais progredindo. Nós vamos patinar, mas não vamos alcançar sem esse autoconhecimento, esse autodescobrimento, essa autoconsciência, essa autoiluminação. Na parte 3ª das leis morais, no capítulo 12 da perfeição moral, no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a famosa questão 919, em que Kardec está finalizando o Livro dos Espíritos. E olha a importância dela, finalizando. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Como que eu vou resistir à atração do mal? E o que é o mal? O mal é o demônio? É o daimon? Como se dizia à época do Cristo? E o que é o daimon? Drogas lícitas, drogas ilícitas, preguiça. O que mais que podemos intitular aqui, grifar aqui sobre o que é o mal, o que é o demônio? As nossas más inclinações, que são as nossas más tendências. Temos a lei de Deus na nossa consciência, mas se estamos numa situação, podemos pensar, e agora o que eu faço? Tem esse caminho da direita, tem esse caminho da esquerda, esse da direita vai dar aqui, mas esse da esquerda aqui, talvez eu tenha uma vantagem ali. E aí a gente fica assim, para que caminho eu vou? As nossas más inclinações, por vezes, que ainda não domamos. Então, Kardec faz esse questionamento. Qual o meio mais prático? Como que eu posso resolver isso? Se vocês, espíritos, estão me dizendo que todos nós temos más inclinações, temos este mal ainda dentro de nós, qual é o meio prático? Como que é a coisa mais fácil, mais eficaz que o homem, em questão de humanidade, pode se melhorar nesta vida, agora, e de resistir à atração do mal? E a resposta, um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento. Precisamos nos conhecer. Responder algumas perguntas que às vezes não temos coragem de fazer em voz alta. Por que estou assim? Por que venho à casa espírita? Por que faço tal situação? Por que faço determinada situação? Às vezes nós temos medo até de pensar, mas nós precisamos ter este conhecimento de nós para conseguirmos avançar. Sem isso, nós não vamos conseguir avançar. E é fácil conhecer-se? Não é. Não é. E por que muitas vezes não é fácil se conhecer? Porque dentro de nós, por essas milhares de existências que passamos, como eu disse, nós estamos hoje na nossa melhor versão.
E por vezes, quando nós não estávamos na nossa melhor versão, nós não temos coragem de olhar para nós próprios e de nos acolher. Nos acolher no sentido de entender que naquele momento, naquele instante, nós demos aquilo que era possível dar. Sem cobrança. Sem nos martirizar. Sem também nos vitimizar. Mas conseguir nos acolher. Quando fazemos esse acolhimento, cada um de nós vamos conseguir avançar. Porque aí entendemos que naquele momento não tinha como ser diferente. Eu tinha aquele conhecimento. E hoje eu não tenho mais. É muito normal também, como a gente escuta algumas pessoas dizerem: antigamente era melhor? E nós já provamos que não, que antigamente não era melhor. Algumas pessoas dizerem: se eu tivesse a idade que eu tenho hoje, eu não faria tal coisa. Por quê? Porque o conhecimento nos torna melhores diariamente. E se hoje nós estamos tendo esse despertar de consciência, de entender que somos melhores que ontem, precisamos nos acolher. Assim conseguiremos avançar. Então, conhecer-se não é fácil. E é preciso muita coragem. No Reformador, em julho de 1939, o vice-presidente da época da FEB, Manuel Justiniano de Freitas Quintão, foi a Chico Xavier fazer uma visita na cidade de Pedro Leopoldo. E ele recebeu uma mensagem de Emmanuel, intitulado Ágape Espiritual. E Emmanuel começa assim: meus irmãos e meus amigos. Só para a gente lembrar, 1939. Que Jesus vos conserve o coração em santa paz. Não podemos trazer a vós outros uma emoção nova nesse sentido. E em nosso coração ressoa esse eco de amizade doce que faz da vida terrena uma travessia menos fadigosa. Nenhuma mensagem do plano espiritual pode apresentar características mais empolgantes que o divino roteiro estabelecido pelo Divino Mestre há 2000 anos, com vistas ao progresso infinito das almas. Então, Emmanuel está nos dizendo que não existe no plano espiritual uma mensagem mais empolgante do que o roteiro deixado pelo Cristo há 2000 anos. E ele continua: debalde, os emissários das ideias novas falarão ao mundo recorrendo a todos os processos da retórica e da dialética humana. Em vão, as ideologias políticas desfraldarão bandeirolas ao vento, ao rufo melancólico de tambores, e é inútil que a ciência e a religião, em seus polos dogmáticos, prossigam na luta dos seus antagonismos irreconciliáveis. A revelação divina no coração das criaturas, a sagrada compreensão do cristianismo redivivo,
são as únicas lâmpadas de claridade mortal, esclarecendo o verdadeiro caminho das civilizações. Então, novamente, Emmanuel traz a Manuel Quintão, que a sagrada compreensão do cristianismo redivivo é a lâmpada da claridade mortal, esclarecendo o caminho das civilizações, os nossos caminhos. Então, ele já começa lembrando que não existe mensagem mais empolgante do que a que Cristo trouxe, e que a compreensão do cristianismo redivivo é a lâmpada que acende o nosso caminho. Ante a sua grandeza, todas as ilusões do mundo são como onda leve ou como neblina evanescente. Os homens marcharão ainda um contra os outros. Estamos vendo isso hoje em dia? A mensagem é de 1939. Tripudiando sobre as mais formosas e imperecíveis leis de fraternidade universal, separados pelo simbolismo das bandeiras, obedecendo muitas vezes a poderosos imperativos da sua natureza quase semi-bárbara, embora as expressões de refinamento da sociedade ocidental. Pode-se falar como um refinamento, mas as atitudes ainda são semi-bárbaras. Todavia, é preciso considerar que sobre a maioridade terrestre flutua o período de tempo equivalente a 20 séculos consecutivos. Então, a maioridade terrestre flutua no período de tempo equivalente a 20 séculos consecutivos. Estamos aqui faz tempo, hein? Faz muito tempo. Por todo esse patrimônio inestimável de tempo, o Mestre tem aguardado a compreensão do seu rebanho. Jesus aguarda a compreensão de cada um de nós, dentro das cariciosas expressões de seu amor divino. E por esse motivo, que junto dos horizontes sombrios do plano espiritual, legiões de trabalhadores do plano invisível são convocados para a aferição dos valores humanos na época que passa. Quem estuda um pouco sobre o mundo espiritual, sobre o que acontece, vê isso acontecendo até hoje. Essas legiões de trabalhadores no mundo invisível. Numerosas transições assinalam as vossas atividades. E a indecisão paira sobre a fronte dos povos, atormentados pelos fantasmas da ambição e do extermínio. Lá fora, nas agitações imensas do mundo, esse é o painel dos acontecimentos. Entre as coroas que se estralhaçam, entre os poderes políticos que se chocam, fragorosamente vacilam as cátedras e desmoronam as sacristias. Os religiosos do sepulcro caiado recordam somente hoje que o esforço e as lágrimas dos mártires terminaram nas pedras frias das catedrais sem alma, embora as suas características de munificência. Imensa é a luta, os novos trabalhos, as perspectivas penosas da tarefa educativa assombram os mais tímidos. Mas, no meio da tempestade, a chuva veio até ajudar. No meio da tempestade, há corações de inspirados que trabalham e esperam. E eu tenho absoluta certeza que aqui, hoje, encarnados, estão corações inspirados que trabalham e esperam para estes dias
A fé está sempre tocada de um cântico de hosanas. Sabe entender o jugo suave do mestre e embalde os convoca ao mundo para a sua destruição e para os seus dolorosos atritos. É por essa razão, amigos, que comungamos convosco esta noite, prendendo os nossos corações cheios de boa vontade. Orai e vigiai. Continuai agindo assim, e que vossos lares, precedendo as realizações do porvir, sejam os templos de paz e da fé, onde a sublime confiança em Jesus pontifique todos os dias no altar íntimo do coração. E ele termina: que Deus vos abençoe e vos conceda muita paz, que Jesus vos guarde em seu amor, derramando sobre os vossos espíritos a sua divina bênção, e é a rogativa do vosso irmão e servo. 1939 para hoje, 2026. Parece que a mensagem foi ditada hoje. Precisamos entender. A mensagem do Cristo é a mais empolgante. É o roteiro que devemos seguir. O cristianismo redivivo é a lâmpada para clarear o nosso caminho. Nós não podemos titubear. Nós temos que ter certeza, sermos convictos da mensagem do Cristo. Levar Jesus para os nossos lares, como ele traz. E assim iremos precedendo as realizações do porvir. Então, meus amigos, mais um ano, mais um período contabilizado em nossas vidas, e as perguntas que fazemos é: quantas as esperanças de um mundo melhor se tornarão efetivas? Quando teremos o tão desejado mundo de regeneração, de solidariedade, de fraternidade, da extinção das guerras, de conflitos, da ausência do egoísmo que mata, que afasta, que destrói? É simples. Precisamos de um homem novo, que nos dará um mundo novo. E para isso é necessário o despertar das nossas consciências. Porque este homem novo, que nos dará um mundo novo, somos nós. Nós precisamos despertar. Há muita gente que pensa o contrário. Pensa que mudar o mundo para mudar o homem. E o Espiritismo nos ensina que a transformação é conjunta, é recíproca, mas que tem que começar pelo homem. Enquanto o homem não melhora, o mundo não se transforma. Ele pode se transformar no progresso, mas moralmente é necessário que nós nos transformemos. As mudanças deverão ocorrer na essência de cada um de nós. Herculano Pires diz que o homem novo que nos dará um mundo novo é tão velho quanto os ensinos espirituais do mais remoto passado, renovado pelo Evangelho e revivido pelo Espiritismo. Então, olha o que Herculano Pires nos traz: que o homem novo que nos dará um mundo novo é tão velho quanto os ensinos espirituais. Emmanuel também inicia na nossa mensagem inicial de que o mar, a lua, é o mesmo. Continua ali. E nós? O trabalho espírita é a continuação natural, é a histórica do trabalho cristão que modificou o mundo antigo.
A nossa luta é o bom combate do apóstolo Paulo, despertar as consciências, é libertar o homem do egoísmo, da vaidade e da ganância. Os anos não nos trazem apenas cabelos brancos, trazem também a experiência, com ela a sabedoria. Aos poucos, no dia a dia, cada um de nós vai se modelando na argila do seu próprio corpo, como um vaso divino que vai recebendo um dia as flores mais belas. Leon Denis nos traz que cada idade tem o seu encanto, a sua própria beleza. Embora seja belo ser jovem, temerário, mais belo ainda é ser velho e prudente, iluminando por uma visão da vida que não se fecha no círculo estreito das paixões ilusórias. Os romanos também diziam que as idades eram semelhantes aos anos, a primavera da infância e da adolescência, o verão da mocidade, o outono da madureza e o inverno da velhice. Mas também a semelhança dos anos, as vidas se entrosam no processo da existência, tal qual as estações se renovam em cada encarnação. Como dissemos, hoje somos muito melhores do que ontem. Desse modo, a importância dos anos é a mesma das léguas na caminhada para o futuro. Cada ano que transcorre é para nós, caminheiros da evolução, oportunidade bendita de progresso, de aproveitamento eficaz. Assim, as esperanças que se renovam a cada início de ano do calendário deveriam permanecer em cada um de nós, para que pudéssemos todos os dias manter acesa a chama do dever que bem devemos cumprir em relação a nós, assim como também em relação ao nosso próximo. Quando Jesus nos traz o resumo da lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, Jesus nos traz a consciência que precisamos ter constante a elevação dos nossos pensamentos a Deus, ao próximo, que seria a nossa autorrealização, e a si mesmo o nosso autoconhecimento. Por que a autorrealização no próximo? Porque quando nos dedicamos a auxiliar, a trabalhar, a servir, como Emmanuel nos termina a mensagem dizendo, vosso servo, quando servimos ao próximo, nós conseguimos entender que os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas aflições, as nossas dores não são nada. Portanto, não desprezemos mais a preciosidade dos minutos, das horas, dos nossos dias, dos nossos meses, que cada um desses fragmentos do ano constitui uma parte da herança divina que nos caberá no futuro. Inútil será pensar em milagres, modificações superficiais, pois a essência da criatura que necessita desabrochar como centelha divina que é. O Espiritismo, revelando as verdades do mundo espiritual, traz o consolo real de que a vida futura depende do que estamos a fazer por hoje. Estamos aí estudando o Livro dos Espíritos na parte das expiações, das provas. Então, o nosso futuro depende da nossa escolha hoje, agora. E não precisamos esperar o calendário virar novamente. É agora. Reflitamos sobre isso. O mundo em breve estará regenerado. Então será ano novo, com um homem novo, que somos cada um de nós. Gratidão.
queridos amigos, pelos ouvidos caridosos, pela paciência. E vamos continuar em prece e vamos aos passos.